Vamos lá então, pessoal, na sequência aqui da nossa aula, vou dar continuidade ao curso de Direitos Políticos e agora vou corrigir uma questão conforme prometido aí no bloco anterior. Eu expliquei toda a parte da inelegibilidade reflexa e agora eu vou analisar uma questão de defensor público, né? Defensor público de São Paulo, tudo bem? No tema Direitos Políticos e inelegibilidade reflexa para você que chegou agora. Tudo já foi explicado e agora você tem a revisão com exercício, tá bom? Então vamos lá. Analisando aqui, começando com meu amigo. E aí, pessoal, tranquilo? Então, conforme prometido, nós vamos trabalhar com o tema inelegibilidade reflexa, na verdade, só os exercícios agora, revisando todo o conteúdo. E aí, se tiver alguma coisa que eu não expliquei, eu vou explicando em cima da nossa questão de prova, tá bom? Uma questão de defensor público do Estado de São Paulo. Então, na tela, por gentileza, ao analisar aqui a tela, nós temos aí a questão defensor público de São Paulo, e a questão diz o seguinte: governador de estado, brasileiro naturalizado, cônjuge de deputado federal com 34 anos de idade, completados no mês de janeiro do ano corrente, pretende candidatar-se a uma vaga no Senado Federal, no pleito de 2010. Perfeito? Então, aqui já começa a pegadinha do examinador. O indivíduo, ele tem 34 anos, perfeito, que foram completados no mês de janeiro do ano corrente, tá? E ele pretende se candidatar a uma vaga no Senado Federal em 2010, tudo bem? No pleito 2010, que em tese é o pleito posterior, tá ok? Ou seja, o exercício do mandato dele será no ano anterior, no ano posterior, que anterior o quê, cara? Tá maluco? No ano posterior. Então, a primeira análise que você tem que fazer é o seguinte, olha só que interessante. Se ele tem 34 anos, ele pode se candidatar ao mandato de senador? Pode. Desde que na data da posse ele tenha 35, não é verdade? A idade de senador, ela vai ser exigida na data da posse, assim como a idade de prefeito, a idade de deputado federal, deputado estadual, presidente, que mais? Basicamente são esses. A única exceção é que você tem a analisar o vereador. O vereador, ele tem que ter 18 anos no registro da candidatura. Então, já é um pouquinho diferente. Então, vamos lá, olha só. Se esse indivíduo tem 34 anos e ele completa 34 anos em janeiro, não especificou a data. Aí vamos à pegadinha agora, tá? Será que se ele concorrer à eleição no ano em que ele completou 34 anos para o mandato de senador, ao ser eleito no ano que vem, ele terá 35 anos na data da posse de senador? Então aqui é a primeira pegadinha. A pergunta é a seguinte: quando ocorre a posse de um senador? Se você responder 1º de janeiro, errou. Por quê? 1º de janeiro é a data para a posse do chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Os detentores de mandato eletivo no Poder Legislativo, a posse deles ocorre nas sessões preparatórias no dia 1º de fevereiro. Então, se esse cara aqui, ele tinha 34 anos e ele se candidatou ao cargo de senador com 34 anos, se ele vencer a eleição, está dizendo que ele faz aniversário em janeiro. Não especificou a data, não tem problema. Porque com certeza no dia 1º de fevereiro ele terá 35 anos na data da posse. Entenderam a ideia? Então, foi a primeira pegadinha aqui, eu nem li a questão ainda, tá? O mais importante é, ele poderá se candidatar ao cargo de senador? Sim, ele poderá, beleza? Agora eu vou voltar à questão, vamos lá. Voltando à questão. Voltando à questão, você tem ali, nessa hipótese, o interessado será inelegível para o fim pretendido no território da jurisdição do Estado pelo qual se elegeu sua esposa. Então, ao analisar
que esse indivíduo, ele é governador, e aí ele tem uma esposa que é deputada federal, e ele quer se candidatar ao cargo de senador, olha só, o fato da esposa ser deputada federal, isso não gera nenhum tipo de impedimento. Então ele não se torna inelegível. Agora, se a esposa fosse governadora, como ele é, perfeito, e a esposa, e ele, no caso, desculpa, quisesse se candidatar a um mandato dentro da circunscrição, no limite da circunscrição de governador, aí, meu amigo, haveria impedimento. Tudo bem? Ok. Então a letra A está fora. Letra B. Não poderá pleitear a vaga no Senado Federal, por se tratar de cargo privativo de brasileiro nato, nos termos da Constituição da República. Então, doutores e doutoras, ele não poderá pleitear a vaga no Senado Federal por se tratar de cargo privativo de brasileiro nato. A vaga no Senado Federal é cargo privativo de brasileiro nato? Não. Perfeito? Não é cargo privativo de brasileiro nato. Vamos à letra C. Deverá renunciar ao mandato em até 6 meses antes do pleito, certo? Porque ele é governador, para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Ok. Então, letra C é a nossa resposta. Tudo bem? Vamos à letra D. Será inelegível, pois a Constituição só admite a reeleição de ocupantes de cargos de chefia do Poder Executivo para um único período subsequente. E aí? Ele será inelegível, pois a Constituição somente admite a reeleição de ocupantes de cargos de chefia do Poder Executivo para um único período subsequente? Não tem nada a ver isso. Questão errada. Letra E. Será inelegível para o fim pretendido por não possuir idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade para o caso em tela. Então, errado também foi conforme eu falei para vocês. Então, em determinadas questões, você tem que analisar o seguinte: a idade mínima, em regra, é exigida na data da posse. Pode vir aqui comigo. Com exceção do caso do vereador. Beleza? Ok. Segundo, quando que os membros do Poder Legislativo tomam posse? No dia 1º de fevereiro. Quando que os membros do Poder Executivo tomam posse? No dia 1º de janeiro. Então, acabou. Matou isso aí? Legal. Quando um chefe do Poder Executivo, ele quer se candidatar a outro mandato, seja mandato no âmbito do Poder Legislativo ou no próprio Poder Executivo, que é diferente do mandato que ele já detém, ele vai ter que renunciar em até 6 meses antes do pleito. E isso se chama desincompatibilização. Perfeito? Então, a questão, ela exigiu esses conhecimentos. Se o candidato tem esses conhecimentos básicos, ele consegue aqui acertar a questão de prova. Tá bom? Vamos fazer uma questão de prova do exame de ordem? Vamos lá. Uma questão de prova da banca FGV, exame de ordem. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Tá lá. Exame de ordem. Tá? A questão diz o seguinte, olha lá. André, jovem de 25 anos de idade, é vereador pelo município M do estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse estado, suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas inclusive de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Ok, parei aqui só para beber uma água rapidinho. O que é importante a gente saber? Primeiro, que esse indivíduo tem 25 anos de idade. Segundo, que ele já é vereador, ok? Legal, pelo município M, do estado E. Tem domicílio eleitoral no estado E. Tá, tem lá as perspectivas políticas, etc. Tal, e aí, ele tem propostas para se candidatar a cargos
no estado X. Em outros estados, como por exemplo o estado X. Legal. E aí vamos lá. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André pode concorrer. Vamos lá. André poderá concorrer ao cargo de deputado estadual pelo estado X? E aí? Será que o André pode concorrer a deputado estadual pelo estado X? Então vamos analisar o seguinte, tá? De novo, o André, ele tem um domicílio. O que está pegando aqui é o seguinte, ó, o domicílio eleitoral de André, ele continua sendo no estado E, lá. Então tá lá, deixa eu só fazer aqui um esqueminha aqui no mouse, tá lá. O domicílio eleitoral do André continua sendo no estado E. Então, se o aluno não prestar atenção, ele acaba marcando a letra A. Porque se o indivíduo é vereador, ele pode se candidatar a deputado? Sim. Mas para se candidatar a deputado, tem que analisar o domicílio eleitoral na circunscrição. Tem que analisar uma série de situações. Como eu disse para vocês, quando você estuda, pode vir comigo, por gentileza, o artigo 14, parágrafo 3º, salvo engano, trata das condições de elegibilidade. E quais são as condições de elegibilidade? Nacionalidade, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, na circunscrição que você quer se candidatar, é lá que você tem que votar. O que mais? Filiação partidária e a idade mínima, 35 anos para presidente, vice-presidente, senador, 30 anos para governador dos estados e do Distrito Federal, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado federal, deputado estadual, 18 anos para vereador. Tudo bem? Aqui, o indivíduo é vereador pelo estado M. Ele pode se candidatar a deputado pelo estado X? Até pode, mas tem que transferir o domicílio eleitoral. E aqui na questão não falou nada. Tudo bem? Na verdade, ele é vereador pelo estado M, né? Desculpa, pelo estado E. Pelo estado E, ele é vereador. Então, ele só pode se candidatar a deputado federal, ou deputado estadual, ou governador, perfeito? Pelo estado E. Ok? Então, vamos analisar a alternativa B? Vamos lá na tela, por gentileza? Então, analisando o que está na tela, vamos lá. Analisando aqui o que está na tela, eu tenho o seguinte. B. Será que o indivíduo pode se candidatar a deputado federal pelo estado E? Agora sim, pode. Então tá lá, ó. Ele poderá se candidatar a deputado federal pelo estado E. Tá aí. Tudo bem? Ok. Vamos avançando? Avançando. Na hipótese de criação de município por desmembramento, o irmão do prefeito do município mãe não pode se candidatar a chefe do executivo do município recém-criado, devido à inelegibilidade reflexa. Quem assistiu minha aula no bloco anterior viu essa situação. Eu comentei exatamente isso com vocês, mas posso voltar aqui rapidinho? Vamos lá, aqui, ó. Já está aqui, né? Tá lá, ó. De acordo com o entendimento do STF, é inelegível para o cargo de prefeito municipal, resultante de desmembramento territorial, o irmão do atual chefe do Poder Executivo do município mãe. Viu como é que é comparado em prova? Então, nessa questão aqui, eu tenho que o gabarito está certo. Aí vamos lá. Maria, eleita senadora da República de um estado da Federação em 2006. É casada com o irmão de Leopoldo, que pretende ser candidato ao cargo de governador do mesmo estado em 2010. Então, vamos às informações, ó. Maria, tá lá, Maria, ela é o quê? Senadora. Ok. De um estado da Federação, em 2006. Ela é casada com o irmão de Leopoldo.
Se ela é casada com o irmão de Leopoldo, significa que ela é cunhada de Leopoldo, não é isso? Tá, beleza, ela é cunhada de Leopoldo, que pretende se candidatar ao cargo de governador do mesmo estado. Ok, em 2010. Nessa ação, Leopoldo é inelegível devido ao grau de parentesco com Maria. Então, peraí, olha só. Se o Leopoldo ele é cunhado da Maria, significa que o Leopoldo é parente afim até segundo grau, certo? Se ele é parente afim até segundo grau, tem que analisar se há impedimento caso haja ali na relação um chefe do Poder Executivo. Mas o referencial aqui é uma pessoa que é senadora. Aqui, ó, ela é senadora. Ela é referencial na inelegibilidade reflexa? Não. Ela não é referencial na inelegibilidade reflexa. Então, nessa situação, Leopoldo é inelegível devido ao grau de parentesco com Maria? Errado. Porque a inelegibilidade reflexa, ela traz aqui como impedimento, linha de impedimento, os parentes consanguíneos afins até segundo grau, cônjuge ou adotado, que tenha ali essa relação com o chefe do Poder Executivo. Se a pessoa, se o referencial, melhor dizendo, é membro do Poder Legislativo, não há o que se falar em impedimento da inelegibilidade reflexa, porque a inelegibilidade reflexa só atinge cônjuges, parentes, consanguíneos afins de segundo grau ou adotados do chefe do Poder Executivo e não de membros do Poder Legislativo. Então, quando fala que o indivíduo é inelegível, está errado, porque o referencial é uma senadora. Então, não vai fazer diferença. Certo? Ok. Vamos para mais uma questão de prova? Mais uma questão de prova na tela, por gentileza. Então, analisando aqui mais uma questão de prova, nós temos o seguinte. Questão 33, VUNESP. Prefeito reeleito para o mesmo município, sendo inelegível para um terceiro mandato, transfere seu domicílio eleitoral para município diverso. Olha a malandragem. Buscando afastar a inelegibilidade. Pode-se, com fundamento na interpretação constitucional, afirmar que... Bom, pessoal, antes de ler as alternativas, pode vir aqui comigo, eu comentei com vocês que o STF ele mudou a jurisprudência dele, trazendo aí impedimento para a situação do prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? É aquele prefeito que exerce o mandato, né? Ele é eleito por um mandato, aí depois ele foi reeleito, no mesmo município, obviamente, e aí quando está finalizando esse segundo mandato dele, ele renuncia em até 6 meses anteriores ao pleito, transfere o domicílio eleitoral dele para um município vizinho e, aproveitando a boa fama dele nesse município em que ele foi prefeito, ao transferir o domicílio eleitoral, ele se candidata a prefeito desse município vizinho e é eleito. Situação hipotética. Se ele for eleito, significa que ele está exercendo o mandato de prefeito nesse município vizinho pela primeira vez. E ele pode ser, inclusive, reeleito. Então ele estaria exercendo praticamente 4 mandatos consecutivos. Isso pode? O STF entendeu que não. O STF rechaçou com a figura do chamado prefeito itinerante. Poucas pessoas sabem disso. Cuidado, cai na prova. Tudo bem? Então agora sim, agora você tem aí todo o subsídio de informações. Vamos para a tela, por gentileza? Então, analisando aqui na tela, nós temos lá a seguinte questão. De novo, prefeito reeleito para um mesmo município, sendo inelegível para um terceiro mandato, transfere seu domicílio eleitoral para município diverso, buscando afastar a inelegibilidade. Pode-se, com fundamento na interpretação constitucional, afirmar que a.
a inelegibilidade encontra-se afastada, vez que a vedação constitucional não alcança município diverso. E aí? A inelegibilidade encontra-se afastada? Negativo. Ele vai ser inelegível. Opa, desculpa, era aqui, ó. Ele vai ser inelegível, porque o STF não admite mais a figura do prefeito itinerante. Tudo bem? Ok? Vamos lá. B. A inelegibilidade encontra-se afastada desde que respeitado o prazo de desincompatibilização. Errado. A inelegibilidade não se encontra afastada. Perfeito. Letra B está fora. C. A inelegibilidade está configurada, não se admitindo terceiro mandato, mesmo na hipótese de município distinto. E aí? A inelegibilidade está configurada, não se admitindo terceiro mandato, mesmo na hipótese de município distinto? Verdade. Então, meus amigos, a letra C é a nossa resposta. Tá lá. Tudo bem? D. É possível a referida situação na medida em que o texto constitucional prevê expressamente a figura do prefeito itinerante. E aí? É possível a referida situação na medida em que o texto constitucional prevê expressamente o prefeito itinerante? Não, não prevê expressamente e o STF acabou com isso. A inelegibilidade será afastada desde que expressamente previsto na lei orgânica do município, com fundamento no princípio da autonomia municipal. E aí? A inelegibilidade será afastada desde que expressamente previsto em lei orgânica? Nada disso. Tudo bem? Então a letra E está errada. Vamos lá, ficamos com a letra C como resposta, avançamos para mais uma questão de prova. Questão de legado da PF. Vamos lá. Nas eleições para prefeito na cidade Alfa, concorria à reeleição o atual prefeito Acácio. Bruno, filho de Acácio, embora filiado ao mesmo partido do pai há mais de 2 anos, nunca se motivou a concorrer a nenhum cargo eletivo. 8 meses antes da eleição, Acácio, após inflamado discurso, em que se sustentou que, se fosse reeleito, melhoraria as condições educacionais do município por meio de investimento prioritário no ensino superior, sofreu um fulminante infarto do miocárdio, morrendo antes da chegada do socorro médico. Tá, então vamos lá. O que eu tenho aqui de informações importantes? Bom, primeiro que eu tenho que o indivíduo é prefeito e ele concorria ali a uma reeleição, tá? E o nome dessa pessoa é Acácio. O Bruno é o filho de Acácio, ok? Ele é filiado a partido político, então ele tem filiação partidária, tudo certinho. E aí acontece, o Acácio, ele morreu de infarto, cadê? 8 meses, onde está isso? Está aqui, ó. Ele morreu de infarto no miocárdio 8 meses antes da eleição. Tudo bem? Ok. Então é isso que nós precisamos. Se eu for analisar sem antes ver o que está perguntando, possivelmente é a seguinte situação. Nós sabemos que a inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º, traz impedimento para quem é cônjuge, parente consanguíneo afim até 2º grau, ou dotado do chefe do Poder Executivo, não podendo se candidatar dentro da circunscrição, no limite da circunscrição. Perfeito. E aí, no bloco anterior, eu comentei com vocês que o que pode afastar a inelegibilidade reflexa é se o referencial for membro do Poder Legislativo ou se esse chefe do Poder Executivo, ele renuncia ao mandato, ou seja, ele deixa de ser chefe do Poder Executivo. Mas tem um prazo, que o prazo limite é 6 meses anteriores ao pleito. Claro, se for 7 meses anteriores ao pleito, 10 meses anteriores ao pleito, 1 ano anterior ao pleito, ele está atendendo à regra, justamente que
define como linha de impedimento a própria renúncia dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Então, doutores e doutoras, se esse cara aqui, que é o Acácio, não é isso? Se o Acácio, ele morreu 8 meses antes do pleito, antes da eleição, pleito é eleição, antes da eleição, significa que o Acácio poderá, o Bruno, que é o filho dele, poderá se candidatar ao mesmo mandato do pai, no caso o prefeito, ou até no cargo de vereador. Então, nesse caso específico, você tem que analisar o seguinte: a banca não trouxe que o indivíduo renunciou em até 6 meses anteriores ao pleito. Ele trouxe um caso concreto, que o indivíduo morreu 8 meses anteriores ao pleito. Morreu 8 meses anteriores ao pleito, ou renunciou 8 meses, no prazo de 8 meses anteriores ao pleito, é a mesma coisa, não faz diferença. Tudo bem? Então agora sim, você está com a informação? Vamos responder a pergunta. Vamos ver o que está perguntando, né? Joga na tela, por gentileza. Então vamos lá. Vamos analisar a pergunta. A pergunta é o seguinte: acerca dessa situação hipotética, julga o item que se segue. Bruno poderá concorrer ao cargo de prefeito da cidade Alfa em substituição ao seu pai, não se aplicando à candidatura o Instituto da Inelegibilidade Reflexa. E aí? Nessa situação aqui, o Bruno não pode concorrer? Pode. Então, a questão está certa. Tudo bem? Um Czão grandão para você. Vamos avançar? Vamos lá, vamos avançar, tá? Vamos trabalhar com o artigo 14, parágrafo 8º, que traz aqui a questão dos militares. O militar alistável, o militar que tem título de eleitor, perfeito, ele é elegível. Aí deveria ser da seguinte forma: desde que atendidas, né, no caso, as seguintes condições. Se esse militar contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se o militar ele contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Aqui nós temos um probleminha não, aqui eu tenho que chamar a sua atenção, não é problema. Eu tenho que chamar a sua atenção em relação a algumas terminologias. Por quê? O que acontece? Em algumas provas, o examinador ele faz o seguinte: ele pega essa palavra inatividade que está aqui e ele joga aqui, ó, ele troca e joga para essa posição, ó. Então, existe uma diferença de afastar-se da atividade para a inatividade. E a mesma coisa, né? Tem examinador que pega o que está aqui, afastar-se da atividade, e joga para cá, né? Ou seja, colocando na inatividade. Entenderam a ideia? Beleza. Então, o que acontece? Afastar-se da atividade é diferente de inatividade. Aí, no quesito militar, como é que funciona isso? Pode vir comigo, por gentileza. Quando eu tenho um militar que tem menos de 10 anos de serviço, ele não tem estabilidade. Não tendo estabilidade, se ele quiser se candidatar, ele vai ter que afastar-se da atividade. Olha, você vai até achar estranho o que eu vou falar para você agora, mas o Supremo Tribunal Federal entende que afastar-se da atividade é como se fosse uma demissão ex officio. Daqui a pouco eu vou colocar o julgado para vocês, que foi informativo 343. Então, de novo, hein? Afastar-se da atividade é uma demissão ex officio. Eu não sei por que colocou essa nomenclatura, porque dá a entender que a demissão em si, quando eu aprendi em direito administrativo, né, e você talvez sim, também, né, na mesma linha de raciocínio, a demissão é uma forma de punição. Então, o militar que não tem estabilidade, que tem menos de 10 anos de exercício, quando ele se afasta da atividade, no meu entendimento, deveria ser chamado de exoneração. Ele não quer mais estar lá. Mas, o que o Supremo disse? Que é uma demissão ex officio.
Só se a terminologia demissão ex officio para algum doutrinador, sei lá, algum doutrinador específico, seja equivalente a uma exoneração. Eu nunca pesquisei isso, mas eu vou colocar o julgado aqui para vocês. Mas o mais importante é o seguinte: se o militar ele não tem estabilidade, ou seja, se o militar tem menos de 10 anos de serviço, o que vai acontecer? Quando ele quer se candidatar, é como se ele se desligasse de forma definitiva das Forças Armadas e corresse um risco muito grande que, ao perder a eleição, ele não pudesse mais voltar às Forças Armadas. Então, assim, o cara tem que estar muito confiante. Confiante a ponto de: quero me candidatar, tenho menos de 10 anos. Dane-se, eu vou arriscar. Então, eu peço ali a demissão ex officio ou a exoneração, no sentido aqui, lato sensu, que eu estou explicando para vocês. E aí, a partir do momento que ele se candidata, registra ali a candidatura, tudo certinho, está desligado, está afastado da atividade, se ele perder a eleição, ele não volta mais para as Forças Armadas. O problema é dele. Agora, quando um militar ele tem mais de 10 anos de serviço, ele tem estabilidade. E tendo mais de 10 anos de serviço, tendo aí a estabilidade, se ele quiser se candidatar a um determinado mandato eletivo, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Sabe o que significa agregado no jargão militar? Significa ele vai pedir dispensa para a autoridade superior. Essa dispensa, salvo engano, é uma dispensa que é remunerada, tá? Eu tenho que até conferir isso depois para vocês. Essa dispensa, ele solicita, se candidata. Se ele vencer a eleição, no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. O que é a inatividade aí nesse caso? A inatividade é a reserva remunerada. Então esse cara está na reserva. Tudo bem? Então não terminou, não teve um desligamento definitivo dele. Os militares que estão na reserva, eles não estão desligados definitivamente das Forças Armadas, porque eles podem ser convocados a qualquer momento. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte: quando o militar tem mais de 10 anos de serviço, ele tem estabilidade. Se ele quiser se candidatar, ele pede uma dispensa à autoridade superior, que é a terminologia agregado pela autoridade superior. Ok, venceu a eleição, no ato da diplomação, não é posse, no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Não venceu a eleição, ele retorna para o cargo de militar, já que ele possui a estabilidade. Entenderam a ideia? Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, de novo na tela, porque agora vai ficar mais fácil. Então vamos lá? Na tela, uma leitura aqui um pouquinho mais detalhada, tá? E depois eu vou mostrar para vocês os julgados. Artigo 14, parágrafo 8º, destaca: o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, que é o desligamento permanente. 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Beleza? Então, se ele tem ali mais de 10 anos, tem estabilidade. Se tem estabilidade, pede dispensa, uma licença. Pediu dispensa, venceu a eleição no ato da diplomação, perfeito, a banca adora colocar no ato da posse, então a diplomação, ele vai para a inatividade. Voltando aqui, ó, eu comentei com vocês que esse afastar-se da atividade é um desligamento definitivo, e o STF entendeu que é uma demissão ex officio. Está aqui o julgado, informativo 343. O militar com menos de 10 anos de serviço deverá afastar-se definitivamente da atividade quando concorrer ao cargo eletivo, à luz do que dispõe o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1º da Constituição Federal. Essa conclusão do plenário, ao prover por maioria recurso extraordinário a ele afetado pela segunda turma interposto contra acordo em que determina a reintegração no serviço ativo, com ressarcimento das vantagens devidas de ex-servidor que fora demitido ex officio por ter pleiteado afastamento para candidatar-se ao cargo de vereador quando possuía menos de 10 anos de serviço. Ok? Então tá aí, ó, demissão ex officio. Bom, vamos lá.
Considerou-se o entendimento do acordo recorrido caracteriza ofensa ao mencionado preceito constitucional, ao equiparar situações definidas no inciso 1º e 2º, apesar de diversas. O inciso 1º e 2º, aqui ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então vamos lá. Realçou-se no ponto que a Constituição claramente separaria a hipótese de militar com menos de 10 anos de serviço, tá ok? Que concorre a cargo eletivo daquela do militar com mais de 10 anos de serviço. Tudo bem? Tranquilo? Tá. E aí, olha só que interessante. Agregando também um pouco mais valor à nossa explicação, o militar ele não pode se filiar em partido político. Perfeito? Então, olha só, o que acontece é o seguinte. Se o militar ele não pode se filiar a partido político, o militar não faz greve. Não pode fazer greve, assim como os integrantes das Forças Armadas, só agregando um pouquinho de valor aqui. E o militar não pode se filiar a partido político. Então vamos imaginar o seguinte, esse militar que tem mais de 10 anos, como é que fica a situação dele? Ele vai ter uma candidatura avulsa? O que é a candidatura avulsa? É aquela candidatura sem filiação a partido político? O TSE permitiu isso. Diz o seguinte, militar não pode, militar que tem mais de 10 anos, tá, ou qualquer outro militar, não pode estar filiado a partido político. Mas se ele tem mais de 10 anos e quer se candidatar, como é que vai ser a situação? O registro da candidatura dele já vai ser suficiente para que ele possa se candidatar. Ele não vai ter ali um vínculo formal com o partido político. Mas depois que ele for eleito, né, e ele for para inatividade, aí ele pode homologar esse vínculo. Ok? Então vamos na tela, por gentileza? Na tela. Vamos lá, deixa eu colocar essa situação importante. Está aqui, ó. Importante. Ali. Olha lá. Conforme o artigo 143, parágrafo 3º, inciso 5º, a Constituição Federal, desculpa, conforme o artigo, tá errado isso aqui, né? Conforme o artigo 143, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, o militar pode se filiar a partido político, não pode se filiar a partido político, por isso que é bom sempre ler aqui com uma caneta pontuando. Porém, conforme o entendimento do TSE, a ausência prévia de filiação partidária do militar, condições de elegibilidade, será suprida pelo registro da candidatura, apresentada pelo partido político e autorizada pelo candidato. Tá aí. Tudo bem? Ok. Então, informação. E aí vamos, né, agregar mais valor. Fazer um desenho aqui, ó. Quando o militar tem menos de 10 anos de serviço, infelizmente, ele vai ter que se afastar do cargo. Quando fala afastar do cargo, é aquela demissão ex officio que teve ali na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é até estranho, né? Porque quando se fala afastar-se do cargo, dá a entender que ele vai voltar. E ele não vai voltar. Não vai voltar. Não tem como, tá? Então, afastar-se do cargo é a demissão ex officio, porque ele não possui estabilidade. Tudo bem? Tá aí. E aí vamos lá. Se o militar ele tem mais de 10 anos de serviço, o que vai acontecer? Ele vai ser agregado pela autoridade superior. O que é agregado pela autoridade superior? É um afastamento temporário. Tudo bem? Esse afastamento temporário ele é remunerado. Então, confirmei que eu falei para vocês, está lá o dinheirinho. Ele vai ser remunerado. E aí, caso eleito, no ato da diplomação, então tome cuidado, não é ato da posse, é diplomação. O que é diplomação, professor? Quando o candidato ele vence a eleição, antes da posse, ele recebe um certificado. E esse certificado é chamado de diplomação. Então, no ato da diplomação, o que vai acontecer? Ele vai para inatividade. O que é inatividade? É a reserva remunerada. Tudo bem? Então, reserva remunerada. Então, tome cuidado, porque nesse caso, a situação ela ocorre porque esse militar possui estabilidade. Ele possui mais de 10 anos de serviço. Ok? Ah, mas professor, o que significa agregação mesmo? Olha só, isso está na Lei 6.880 de 1980. Olha lá, ó.
O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de ter se candidatado a cargo eletivo. A agregação é contada a partir da data do registro, do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à força armada que pertence, se não houver sido eleito. Tudo bem? E no momento em que ele está agregado, ele recebe. Tudo bem? Então, no momento que ele está se candidatando, ele está recebendo o salário dele. É isso aí. Então, de novo, eu tenho aqui os militares com mais de 10 anos de serviço, ao serem agregados, afastamento temporário, sendo eleito, e lembrando que esse afastamento temporário, ele é remunerado. Então, no caso, a situação anterior foi se for eleito, né? Aqui, se não for eleito, olha lá, se não for eleito, o que vai acontecer? Ele retorna para o cargo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Agora eu quero fazer aquela pergunta matadora. Pergunta matadora. Porque todo mundo estuda isso, tal. Ah, legal, entendo essa situação do militar, enfim. Aí vem a banca, na maldade, e faz a seguinte pergunta. Essa relação, ou melhor dizendo, essas condições para que os militares possam se candidatar, elas se aplicam no âmbito estadual ou depende de disposição expressa na Constituição estadual? Ou seja, é uma situação que vai ser aplicada no âmbito estadual, mas tem que estar expresso na Constituição estadual, ou independe de estar expresso na Constituição estadual? Você acredita que isso já cai em prova? Maldade, né? Então vamos lá, olha só. Aí você tem que entender o seguinte. Existem situações em que haverá a chamada simetria constitucional. O que é simetria constitucional? A própria Constituição, ela já vai definir que aquela regra se aplica também em âmbito estadual ou distrital, ou até municipal. A própria Constituição já define isso. Perfeito? Mas a Constituição também pode deixar ali em aberto. Pode falar assim, deixa a Constituição estadual definir. Então, vou te dar um exemplo. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Um exemplo legal, dentro aqui dos direitos políticos. Quando nós temos a iniciativa popular, o que é a iniciativa popular? É a participação da população em projetos de lei. No momento em que se tem 1%, colhe-se a assinatura dos eleitores de 1% do eleitorado nacional, em pelo menos 5 estados, com 0,3% da assinatura em cada estado. 5 estados. Ok. E aí, meus amigos, olha que interessante essa situação. Bom, ao analisar essa questão da coleta de assinaturas, cumprindo aqui todos os requisitos, esse requisito é para a iniciativa popular em âmbito nacional. E aí o projeto de lei é apresentado à Câmara dos Deputados. Legal. Sabe o que a Constituição diz? Que no âmbito estadual, a lei vai definir. Que lei é essa? Na verdade, a lei que define é a Constituição estadual. A nossa Constituição Federal também diz o seguinte: para o município, a iniciativa popular deverá atender o requisito de uma manifestação de 5% do eleitorado daquele município. Então, quer dizer, no município a Constituição definiu 5%. Para os estados, a Constituição diz o seguinte, a Constituição Federal diz o seguinte: a Constituição estadual que vai definir como vai ocorrer a iniciativa popular em âmbito estadual. No âmbito federal, a Constituição já definiu. Legal. Então, quando você tem essas regras aqui dos militares, a nossa Constituição Federal, no artigo 42, parágrafo 1º, diz que essa regra aqui do artigo 14, parágrafo 8º, também se aplica aos militares estaduais. Se a nossa Constituição Federal disse isso, não precisa nem estar expresso na Constituição Estadual. Perfeito? Então isso é simetria. Professor, qual é o oposto da simetria? O oposto da simetria é o chamado silêncio eloquente. Já ouviu falar nisso? Silêncio eloquente? O que é o silêncio eloquente? Silêncio eloquente é quando o próprio legislador constituinte ele deixa de estabelecer a simetria de propósito.
Não é falha dele, é porque ele quer. Então, por exemplo, quando a nossa Constituição estabeleceu que o presidente da República só pode ser preso após uma sentença condenatória, essa situação é uma característica para chefe de Estado. Então, o governador não é chefe de Estado, o prefeito não é chefe de Estado. E aí, por isso que o nosso legislador constituinte não estabeleceu essa prerrogativa para o âmbito estadual, distrital ou municipal. Então, houve um silêncio eloquente. O presidente da República não responderá por atos estranhos ao exercício do mandato. Isso não se estende a governadores nem a prefeito, porque houve um silêncio eloquente. Tudo que eu estou falando está no artigo 86, salvo engano, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Ok? Então, só para confirmar, na tela, por gentileza, eu tenho aqui o seguinte, olha só. Deixa eu ver, 42, parágrafo 1º, tá aqui, 42, parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do 142, parágrafo 2º e parágrafo 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, confirmamos aí o 42, parágrafo 1º, pode jogar aqui para mim. Eu vou finalizar esse bloco e no próximo bloco nós vamos iniciar com exercícios. Vou fazer a questão, quando eu falar exercício, questão de prova, tá? Questão de prova número 35 que eu estou vendo aqui. Questão 35, eu vou iniciar ela no próximo bloco. Ok? Forte abraço, fique com Deus. Pessoal, então eu vou dar sequência amanhã, perfeito, não vai ser hoje, na parte de direitos políticos, fazendo exercício aí no tema dos militares, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Esse você pode colocar inelegibilidade dos militares.